Vamos dar continuidade aos seus estudos sobre Flexbox nesse 27º capítulo, e nesse vídeo vamos falar sobre direções e eixos. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML e CSS. Nós estamos no capítulo sobre Flexible Box, que são as nossas caixas flexíveis. No vídeo anterior, eu te expliquei como funcionam as caixas flexíveis, então assim, é de suma importância que você tenha visto o vídeo do início ao fim. No final do vídeo nós fizemos um teste prático, e é esse teste prático que a gente vai utilizar a partir de agora. E nós vamos acrescentar dois conceitos muito importantes. Primeiro, a configuração de direção, o Flex Direction, e também nós vamos falar sobre eixos, porque existem dois eixos básicos e não é tão simples assim de entender. Não é difícil. Mantém seu caderno aí em mãos para você poder fazer uns desenhozinhos que eu já vou te mostrar. E se você mantiver tudo anotado, tudo bonitinho, com certeza você não vai se confundir com os eixos. E conhecer direção e eixos é muito importante para que você possa dar continuidade aos seus estudos em Flexbox. Dá licença de novo, tem um recadinho aqui da Hostnet para passar para você antes da sua aula continuar. Não sei se você sabe, além de utilizar HTML e CSS para construir páginas, existem alguns construtores que facilitam sua vida e deixam você entregar um site com muito mais velocidade e com a aparência responsiva, toda bonitona e um site completo criado em PHP. Uma dessas ferramentas é o WordPress. E a Hostnet é uma empresa nacional especializada em WordPress. E para você que se tornar assinante da Hostnet hoje mesmo, é só assinar qualquer um dos planos cloud da empresa, você já ganha, além de um plano de hospedagem, um monte de ferramenta premium, um WordPress turbinadão com um monte de ferramentas pagas, e além disso, ainda ganha alguns cursos exclusivos que só assinante da Hostnet tem acesso. Eles vão te ensinar coisas desde o básico, criando um site básico em WordPress, até coisas mais avançadas como o SEO, criar uma loja online e também garantir que seu site WordPress está adaptado à nova lei de proteção de dados. Torne-se agora um assinante da Hostnet, acessando o link que está na descrição do vídeo, ou então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Voltamos agora à programação normal, você vai continuar a sua aula de HTML agora. Muito obrigado, Hostnet, pelo patrocínio. Vamos continuar então os nossos estudos sobre caixas flexíveis em CSS. Na aula anterior, nós falamos sobre o container, sobre o pai, a importância de se identificar quem é o pai, porque é ele que vai levar a configuração base, e é ele também que vai conter todos os itens. Como a gente viu na aula anterior, o pai é quem leva a configuração DisplayFlex. Os filhos não necessariamente vão receber essa configuração. Na verdade, na maioria dos casos, não vai receber. Quem vai receber essa configuração é só o pai. Eu não vou ficar aqui reexplicando o que eu já expliquei na aula anterior. Então, assiste o vídeo anterior, por favor, faz esse grande favor para você mesmo. E nós vamos começar, como eu disse anteriormente, com a configuração de direção. A propriedade que a gente vai conseguir configurar lá nas CSS do pai, essa configuração de direção é no pai, ok? Nós estamos vendo somente configurações de pais, de containers. É o Flex Direction. E existem 4 configurações permitidas para o Flex Direction. Então você vai anotar isso daí no seu caderno, é muito importante. Presta atenção agora, já você anota. Eu vou te avisar o momento que você tem que anotar aí. Em primeiro lugar, a configuração padrão. Se você não disser nada, por exemplo, no vídeo anterior, nós colocamos DisplayFlex no pai, né, no container, mas não fizemos configuração de direção. Ele automaticamente vai ficar com a configuração Flex Direction Row. Row quer dizer linha. Então você vai falar assim, pô, mas linha é em pé? Não, linha é deitado, tá? Pensa em linha do trem. A linha do trem está em pé ou está deitada? A linha do trem está deitada. Então a Flex Direction normal é deitada. E o normal é o nosso sentido de leitura, nós que utilizamos, né, línguas romanas e tudo mais, tem o sentido de leitura da esquerda para a direita. É importante dizer o seguinte, cara, eu não vou ficar explicando todas as culturas, todos os idiomas, mas tem idioma que ele é lido da direita para a esquerda. Se eu não me engano, o japonês é um deles. Posso estar errado aqui, não conheço tão bem assim os idiomas. Nesse caso, nos idiomas em que o sentido de leitura não é da esquerda para a direita, como o nosso é da direita para a esquerda, o Flex Direction Row é da direita para a esquerda, tá? Mas eu estou considerando aqui que já que você está assistindo um vídeo em português e vai desenvolver sites em português, no máximo em espanhol e em inglês, todos esses idiomas são lidos da esquerda para a direita. Então, o Flex Direction Row ele é da esquerda para a direita para o nosso idioma. Isso me gera dois grandes pontos, dois pontos importantes que eu preciso saber.
Uma vez que eu saiba a direção, os elementos vão ser colocados nessa direção dessa seta que está aparecendo aí, né? Então, os itens foram colocados nessa direção. Se por acaso eu utilizar Flex Direction Row Reverse, né? Row-reverse, eu tenho o modo reverso. Então, ele continua sendo row, continua sendo em linha do trem deitada, pensa sempre assim, só que ele é da direita para a esquerda. Então, os elementos vão ser postos da direita para a esquerda, os itens dentro desse container. Então, por padrão, row, e existe o row reverse, que é o inverso dele. Existe também a configuração para disposições verticais, que é muito utilizada em celulares. Para isso, eu vou utilizar o Flex Direction Column, ou de coluna. É só você pensar, a coluna de uma parede. Pensa na coluna de um castelo. A coluna de um castelo são aquelas colunas bonitonas, gregas e tudo mais. A coluna em pé, então ela vai ficar no formato de uma coluna. Pensa sempre assim. O fluxo normal, se eu botar column, é de cima para baixo. Lembrando que se o idioma tiver algum sistema que verticalmente você lê de baixo para cima, o column nesses navegadores vai estar de baixo para cima também. Mas por padrão, para a gente aqui, português, inglês, espanhol, alemão, enfim, a gente vai usar de cima para baixo. E os elementos vão ser dispostos nessa organização, nesse sentido, nessa direção. E existe, assim como você sabe que é row reverse, o column também tem sua versão reversa, que é o column reverse. No column reverse, ele vai ter o mesmo formato de coluna, em pé, só que os itens vão ser empilhados de baixo para cima. Fechou? Então isso é muito simples. 4 configurações. Row reverse, column reverse. Beleza. Deitado da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, em pé, de cima para baixo, de baixo para cima. Fechou. A grande maioria das vezes você vai utilizar row e column. Tranquilo. Mas, por exemplo, um menu. Talvez seja interessante fazer um reverse. Enfim, não sei. E quando você escolhe a direção, são criadas 2 coisas importantes. 2 eixos muito importantes. Então agora vamos estudar os eixos. Existem basicamente 2 eixos. Vamos considerar como base a minha Flex Direction Row, que é o valor padrão. Depois a gente vai fazer cada eixo para cada uma das 4 configurações, e aí é que eu vou querer que você anote. Logo de cara eu quero que você anote o seguinte: se é Flex Direction Row, ele é deitado, linha do trem, deitado da esquerda para a direita. Ponto. Sentido de leitura. E os elementos vão ser colocados dessa maneira que está sendo exemplificada aí. O primeiro eixo que é criado automaticamente é o eixo principal, ou conhecido também como Main Axis. O Main Axis é o meu eixo principal. Ele gera 2 pontos, cada eixo, ele tem basicamente 2 pontos, o ponto inicial e o ponto final, que a gente chama de Main Start e o Main End, tá? Então eu tenho aqui, olha, é só olhar no gráfico aqui. O meu eixo principal está aqui da esquerda para a direita na tela, e o ponto da esquerda é o Main Start e o ponto da direita é o Main End. Outro eixo que é criado é o que a gente chama de eixo transversal, ou em inglês, o meu Cross Axis. E isso também vai me gerar 2 pontos, o Cross Start, que está ali em cima, e o Cross End, que está ali embaixo. Aí você vai me falar, pô, Guanabara, preciso decorar isso? Precisa, porque na hora de justificar, na hora de alinhar os elementos, você tem que saber onde você vai querer o posicionamento. E tudo isso é ditado pelos eixos principal, em algumas configurações, e pelo eixo transversal, em algumas outras configurações. Para piorar um pouquinho mais a tua cabeça, e talvez você tenha que ver esse vídeo mais de uma vez, não tem problema, não tenha pressa, tenha vontade de aprender, eu sempre digo a mesma coisa. Você vai falar assim, Guanabara, entendi. O Main Axis é sempre da esquerda para a direita e o Cross Axis é sempre de cima para baixo. Aí é que tá. O eixo Main Axis é só da esquerda para a direita e o Cross Axis é só de cima para baixo na configuração do Direction Row, considerando o nosso idioma. E aí, as posições do Main Start, do Main End, do Cross Start, do Cross End vão mudar também. Eu vou fazer um resumão e é esse resumão que eu quero que você anote aí. Então, essa configuração que está ali no cantinho é para Flex Direction Row. Quando o Flex Direction Row está configurado, por o nosso idioma, na nossa forma de ler, o Main Axis vai da esquerda para a direita e o Cross Axis vai de cima para baixo. Fechou. Porém, quando eu colocar Row Reverse, o Main Axis vai dar uma invertida.
O main axis, que era da esquerda para a direita, agora vai ser da direita para a esquerda, no caso de row reverse. O cross axis em row reverse não tem inversão, ele é de cima para baixo. Calma, pode estar confuso, mas você vai entender. Para a configuração de column, do flex direction para column, para coluna, o meu main axis não é mais deitado, não é mais na horizontal. Como ele é em coluna, o meu main axis vai de cima para baixo de forma vertical. Isso para column, no nosso idioma. O cross axis vai da esquerda para a direita, assim como era o main axis na configuração row. E por fim, quando a gente tem o column reverse, o eixo principal também na vertical, só que de baixo para cima, isso é, os itens vão seguir sempre o main axis, é só olhar qualquer um deles aí. A evolução dos itens, os itens são colocados sempre no sentido do main axis. É para isso que serve essa fala toda. E o cross axis, no caso do column reverse, vai ser deitado da esquerda para a direita, vai ser horizontal da esquerda para a direita. Eu quero que você faça o seguinte, cara, você vai pausar esse vídeo, vai anotar esses 4 e aí você vai colocar também no seu desenho as posições de main start e main end, e também vai colocar o cross start e cross end para cada um dos casos. Se você quiser consultar também o nosso material em PDF, também está desenhado. É porque aqui no vídeo deu para eu fazer a animação, então ficou mais fácil de você entender. E se nesse momento você está pensando assim, mas eu não preciso disso, cara. Eu não preciso de saber do eixo principal, do eixo transversal. Para que eu preciso dessa teoria? Cara, se você não sabe essa teoria, você não vai saber, por exemplo, o Justify Content, o Align Content, o Align Items. Você não vai saber esse tipo de configuração de forma simples, porque você não sabe onde estão os eixos. Conhecer as direções, as 4 direções, e para cada uma das 4 direções, saber a direção do eixo principal, a direção do eixo transversal, onde está o start e o end de cada um dos eixos, é de suma importância. E aí você vai repetindo, né? Vai treinando, 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 e com certeza você vai aprender. Vamos fazer um teste prático agora também, vamos voltar para o nosso código, e eu vou fazer algumas configurações e vou indicar a posição dos eixos para cada um dos casos. Vem comigo? Para, só um minutinho, rapidinho, coisa rápida, eu te prometo. Você está fazendo o curso de HTML aqui com a gente, mas eu não sei se você sabe, no canal do Curso em Vídeo e no site do Curso em Vídeo, existem muitos outros cursos que você pode fazer com a gente. Existe curso de linguagens como Python, JavaScript, PHP, e também existem cursos de redes, curso de Raspberry Pi, banco de dados, e até mesmo marketing digital, construção de sites usando WordPress e muitos outros cursos. Então não perde tempo, cara, faz o seu curso de HTML aqui, mas faz também os outros cursos que a gente oferece, todos gratuitamente para você. Muito obrigado pela paciência e voltamos à nossa aula. Então olha só, o que eu vou fazer? Vou te dar uma dica aqui, ó. Nós vamos abrir o Explorer, né, para o gerenciador de arquivos, na pasta que a gente tinha feito, né, do exercício 27. Eu vou pegar o Flex 001, a pasta inteira, vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Ele vai criar uma cópia do Flex 001 e eu vou renomear para Flex 002. Por que eu quero fazer isso? Para manter o exercício da aula anterior e fazer algumas alterações para a gente aqui. Vou voltar com o Visual Studio Code, vou fechar esse index e vou abrir o index que está na página Flex 002. Beleza, esse aqui é o 002. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar essa configuração de Flex Auto aqui do item, para a gente poder entender os eixos, certo? Então vamos lá. Vamos abrir o index do Flex 002 e tá lá. Olha só, tá vendo? Eu não fiz configuração nenhuma. Então, automaticamente, deixa eu botar aqui um padding neles, para ficar bonitinho, no item, tá? Só para ele ficar assim, tá? Então, olha só. Essa aqui é a minha configuração row, tá? Por padrão. É a mesma coisa que eu fizer isso aqui, que eu faço isso aqui, ó. Flex Direction Row, tá? Se você apagar o row, pressionar Ctrl espaço, você vai ver as posições, né? Coluna, coluna reversa, linha, linha reversa. Tem essas 3 configurações aqui, que é de herdar, inicial e sem configuração, que são padrões do CSS. Mas se você fizer aqui, ó, row, ó, da esquerda para a direita, em forma de linha do trem, deitado. Se eu transformar isso aqui para column, ó, column, ele automaticamente vai um em cima do outro, certo? Então ele colocou empilhado aqui também. Se você está com dúvida nesse código aqui, volte para o vídeo anterior. No vídeo anterior a gente fez ele, tá? Então, essa configuração column. Se eu voltar para row, ó, ele fez A, B, C, D, E, F, G, exatamente como na ordem que eu coloquei. Se eu colocar
row reverse, ó o que vai acontecer. Ele já colocou lá no final, cara, as caixas flexíveis, elas são muito fáceis de posicionar as coisas, tá? Mas ele fez aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G. Aí ele não escreveu invertido as palavras, mas ele colocou os elementos de forma invertida. Mesma coisa, se eu colocar column, tá aqui, coluna, se eu botar column reverse, tá lá, ó, A, B, C, D, ele vai empilhando, né, tipo uma pilha de prato, né, que ele vai colocando o de baixo primeiro e depois o de cima, beleza? Esse outro aqui, ele vai fazendo um em cima do outro, ele vai colocando, né, da forma, tipo um varal, né, um embaixo do outro aqui. Basicamente, vamos voltar aqui pro row e eu quero que você faça esse exercício. Coloquei row, identifica qual é o eixo principal, qual é o eixo transversal, onde é que está o main start, o main end, o cross start e o cross end. É isso que eu quero, porque a gente vai falar de justificar, a gente vai falar de justify content e a gente vai precisar colocar tanto de justify content quanto de align items, que a gente vai ver logo para frente, né, nas próximas aulas. Mas eu preciso que você saiba identificar. Então, se eu tenho row, nesse que eu pedi para você pausar e anotar o desenho, senão você volta no vídeo e anota o desenho. É o seguinte, ó, para essa configuração com direction row, o meu eixo principal está nessa direção, né, deitado para a direita, e o meu cross-axis está de cima para baixo. Já você vai entender para que serviu esse cross-axis. Aqui eu tenho, ó, nesse ponto aqui, eu tenho o main start, nesse ponto, main end. Nesse ponto eu tenho cross start, nesse ponto eu tenho cross end, certo? Se eu fizer row reverse, eu vou ter essa configuração, então o meu main axis está nessa direção, deitado da direita para a esquerda, o meu main start está aqui, o meu main end está aqui. No cross axis ele está de cima para baixo, meu cross axis, o cross start está em cima e o cross end está embaixo. Se eu colocar column, isso tudo você resolve com desenho, né? Lá no material em PDF a gente tem um desenho. Column, meu main axis está de cima para baixo, logo, meu main start está aqui, meu main end está aqui. O meu cross axis está da esquerda para a direita, logo, o meu cross start está aqui, meu cross end está nesse ponto aqui, certo? Se eu botar, por fim, column reverse, eu vou ter, no column reverse, meu main axis está de baixo para cima, então meu main start está aqui embaixo, meu main end está aqui em cima. E o meu cross axis está da esquerda para a direita. Então eu tenho o cross start aqui e o cross end aqui, beleza? Então anota essa parada, porque isso é muito importante. Você vai ver que a partir da próxima aula, a definição dos eixos, de onde está cada start, onde está cada end, vão ser de suma importância. Então é isso, dou por encerrada mais uma aula sobre Flexbox. Calma, você vai ter o seu momento de prática, fazer um site completo, um site com coisas importantes. Inclusive o nosso próximo capítulo é um site inteirinho feito só com Flexboxes. Só que você precisa ter essas configurações aqui de direção, né, de display flex, como que você vai usar o display flex, em quem você usa, em quem você não usa, onde é que está o eixo, para onde está virado, né, onde é que está o cross axis, como é que meu conteúdo vai ser alinhado. Tudo isso é muito importante saber antes de começar a botar a mão na massa. Não veja como enrolação. Ah, mas o Guanabara enrola para poder explicar. Não, eu te dou a teoria toda para que lá na frente eu possa falar, olha só, aqui está meu eixo principal, eu vou colocar a configuração de Justify Content como Flex Start. Mas Flex Start? Flex Start é onde? Se você sabe onde é o eixo principal, você vai saber que o Flex Start é ali no meu Main Start. Beleza? Então, cuidado com isso. Você precisa saber essa teoria básica para poder dar prosseguimento nos seus estudos de Flexbox. A gente se vê no próximo vídeo. Treina aí, pratica, porque nós vamos aprender na próxima aula o que é Wrap e o que é Flow. O Flex Wrap e o Flex Flow, que são duas propriedades também muito importantes. Um grande abraço, treina, anota tudo aí e a gente se vê na próxima.